Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa quinta aula, de gestão de contratos, terceirização e licitações, tá? O nosso tema de hoje vai ser, vamos tratar a relação das exceções, ao dever de licitar. Nós já sabemos, que a licitação é um ato administrativo, né, executado, pelos órgãos do governo, seja ele estadual, municipal, federal ou Distrito Federal, Todo o processo licitatório ele é regulamentado pela Lei 8.666/93, E é através dessa lei, que vai estar discriminado os motivos, e os casos que são possíveis, de não haver licitação, tá? Então, tudo que for feito, for falado, está baseado na lei, Então, a lei de licitações, em determinados casos, ela permite a contratação com procedimentos internos e diretos pela administração, Então, no artigo 24, ele vai estar relacionando as situações que vão fugir, dessa regra, que são os casos de exceção, Então, nós temos aqui, o caso, de excepcionalidade, e a respeito de taxatividade. Então, são duas hipóteses que nós podemos estar atuando, com relação a isso. Então, no artigo 24 ainda, da lei, ele vai elencar essas hipóteses, em que o procedimento licitatório ele fica dispensado. Então, são muitas, Então, eu vou comentar algumas aqui, Então, tem uma tabela aí no nosso material que vai estar linkando 20 e poucas, situações em que fica dispensada a licitação, Então, aqui, ó, primeiro, critério de valor de até 10% do valor do convite para as obras e serviços de engenharia, então, até R$ 15.000. E para compras e outros serviços até 8 mil. Então, quer dizer, é um valor irrisório, perto do valor total que pode ser feito, Então, não justificaria, de repente, estar fazendo um processo licitatório que seria até mais caro. Segunda situação, excepcionais, Então, em caso de guerra, ameaça, segurança nacional, emergência, calamidade pública, Então, nós estamos vivendo um momento similar a isso, então temos que ficar atentos, a essas situações. Gêneros perecíveis para alimentos e obras de arte ou objetos históricos certificados, Terceiro motivo. O quarto, desinteresse na contratação, a chamada licitação deserta, quando a sua repetição causará prejuízo aos cofres públicos. Então, nessa situação, nessa quarta situação, ela se diz respeito, é quando o governo faz lá, o órgão governamental faz o processo de licitação e ninguém quis, ofertar o produto ou ninguém quis prestar o serviço. Ele fez isso uma vez, duas, e se continuar fazendo o processo, aumenta o prejuízo. Então, neste caso, comprovado esse desinteresse, pode ser extinto, o processo, de licitação. Quinto aqui, ó, entidades sem fins lucrativos para determinados serviços, como contrato de gestão e desde que o preço sejam compatíveis. Então, olha aqui, mais uma situação de dispensa. Disparidade de propostas, Então, quando as propostas estão incompatíveis com o mercado, entre outras hipóteses, Então, quando você sabe que o preço de determinado produto, por exemplo, custa lá R$ 10, E quando você recebe as propostas para compra desse produto, estão vindo acima de 20, 30, Tá com um valor muito maior, Então, comprovada a situação, pode ser também eliminado esse processo. Intervenção no domínio econômico, quando a União tem a necessidade de ajustar um mercado, Então, mais uma forma de controle econômico. Complementação do objeto, quando for imprescindível completar a obra, serviço ou fornecimento anterior, Veja bem, Então, essa é uma exceção que a gente tem que ficar muito alerta em termos de cidadão, porque
Às vezes, né, a gente contrata um processo de obra, essa obra vai ficando por anos e anos e anos, né? Então, com a desculpa, né, ou com o argumento de que, preciso contratar, finalizar logo essa obra, né, deixado o processo de licitação de lado, né? Então, a gente tem que ficar, né, em termos de controle, prestando bastante atenção nesse sentido, né? Pessoas administrativas, contratação de pessoas jurídicas de direito público interno, né, e sociedade de economia mista. Locação e compra de imóvel para uso de suas atividades precípuas, né? Então, quando o governo precisa fazer a locação, né, ou comprar um imóvel para colocar um aparelho do Estado, né, ou fazer alguma coisa, ele não precisa, né? Então, fazer a licitação. Negócios internacionais, acordos internacionais aprovados pelo Congresso, né? Então não precisa de licitação. Quando uma casa de pesquisa científica, né, e tecnológica credenciada nos institutos governamentais oficiais, não há necessidade de licitação, né? Consumo de energia elétrica, transferência de tecnologia, né? Consórcios públicos e convênios de cooperação, navios, embarcações, aeronaves e tropas, né, ligado, né, mais uma vez a linha, né, militar, né, de segurança nacional, peças no período de garantia para não perder a garantia de um produto, materiais de uso militar, catadores de materiais recicláveis, né, agricultura familiar, reforma agrária, né? Então, são algumas, né, das possibilidades. Na lei existem muitos mais elencados, tá? Então, eu criei uma tabela aí para vocês para elencar esses daqui, onde tem os seus artigos, inciso, onde pode ser acompanhado, inclusive, pela lei, tá? Então, ó, ressaltamos que a dispensa de licitação é uma autorização da Lei de Licitações, né? 8.666/93, mas não é uma obrigatoriedade, né? Então, ele é possível de não fazer o processo de licitação, né? Pode ser que não seja feita, mas se quiser fazer, ok, tá? Como já afirmamos, cabe ao gestor analisar o custo-benefício e a viabilidade de licitar ou não. Então, é uma questão de ordem, né? De ser um processo eficiente e eficaz que traga maior benefício pro bem comum, né? Então, o gestor ele tem que analisar o que vai ficar melhor, né, aqui para a população, para atender o produto. Fazer a licitação ou não, vamos fazer a contratação de uma forma mais rápida, né? Então, é uma tomada de decisão. O segundo aspecto, né, que a gente tem que analisar é na questão da inexigibilidade de licitação, né? Então aqui, ó, os órgãos públicos eles podem contratar diretamente sem a competição da licitação quando a lei, né, determina a inexigibilidade. A inexigibilidade diz respeito a hipóteses em que é inviável a competição, né? Então, quando a competitividade ela não ocorre, né? Quando ela vai trazer situações que não tem como ter competição. Então aqui, ó, nos casos de inexigibilidade não há possibilidade de competição, porque existe um objeto ou uma pessoa que atenda à necessidade da administração, apenas um. Então não tem um outro, não tem um competidor, né? A licitação, portanto, é inviável. Encontramos 3 hipóteses de inexigibilidade, né, de acordo com a lei. Então aqui, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, né? Vedada a preferência de marca, devendo comprovação da sua exclusividade. Então, alguém desenvolve um produto inovador, não tem outro no mercado, não tem como fazer a licitação, tá? Você só pode comprar daquele, né? Infelizmente. Segundo aspecto, né? Para a contratação de serviços técnicos discriminados na lei, tá? Então tem uma série de serviços técnicos que está discriminado lá na lei através do seu artigo 13º, tá? Com profissionais ou empresas notórias, né, de notória especialização e é vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, ó,
Mídia, esquece, tá? Não tem jeito, tem que fazer a licitação. Para os demais serviços, né, tem lá elencado na lei. O terceiro aspecto, né, da inexigibilidade, né, para a contratação de profissionais de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, o governo ele quer contratar lá, por exemplo, o show da Ivete Sangalo, né? Ele não precisa fazer a licitação, ele quer contratar uma artista consagrada, reconhecida, né? Não só pelo mercado, né, pelos seus fãs, né? Ela é extremamente consagrada, não precisa, né? Ah, o governo quer contratar, né, uma trupe de teatro, né, do bairro X, né, para apresentação de um determinado assunto. Eles não têm reconhecimento, aí tem que fazer o processo de licitação para ver se outras companhias vão querer. Por quê? Eles não têm o mesmo reconhecimento, não têm o mesmo poderio artístico, né, que é, por exemplo, a Ivete Sangalo, né? Isso é só um exemplo, né, para diferenciar, tá? Vamos lá. A gente percebe então que tem uma diferença entre a dispensa de licitação, né, e quando ela não é feita por inexigibilidade. Então, na dispensa é possível realizar o procedimento, né? A gente pode até fazer a licitação, mas às vezes a opção é de não fazer porque o custo de fazer seria pior, tá? Já no segundo caso, né, não existe a possibilidade de licitar porque o contratante é único. Você não tem como, né? Como que eu vou licitar, por exemplo, né? Vamos voltar, né, para a terceira hipótese do artista. Como que eu vou competir a Ivete Sangalo com outra Ivete? Não tem, tá? Como que eu vou contratar, né, um produto, um serviço de alguém que desenvolveu ele, patenteou, ele é o único no mercado por um determinado momento. Então não tem condições, tá? Então essas são as diferenças básicas. Quando a gente fala do desenvolvimento de licitações, nós temos que pensar que a licitação ela sempre terá duas fases, uma fase interna e uma fase externa, né? O processo de licitação, vamos retomar, né, que é um processo administrativo, né, e que ele vai surgir, né, quando tem a necessidade da contratação de um determinado produto, obra, serviços, né? E ele vai ter, né, várias fases para ser completado, tá? Então aqui o procedimento, né, ele é mais complexo na modalidade de concorrência, tendo em vista que tem um maior vulto de contratos a serem celebrados. É um pouco menos complexo na tomada de preços, né? Na modalidade de tomada de preços, que o valor dos contratos é médio, né? E simplifica e é muito mais simples quando é feito o convite, né? Quando a gente não tem muitos competidores e pode ser feito através da carta convite, tá? Então, eles são conhecidos, né? Esses procedimentos são conhecidos como fase interna e externa, né? Então, dentro da lei não é encontrado, né, como devem ser realizadas as fases internas e externas. Está apenas elencado o que deve conter no momento inicial e no seu desenvolvimento, tá? Então, dentro da fase interna, ela é uma fase inicial, né, o momento em que vai ter a determinação da necessidade de iniciar um procedimento licitatório e de fazer uma verificação da viabilidade orçamentária para sua realização, tá? Na fase externa, né, após identificar a sua viabilidade orçamentária, né, identificar corretamente o objeto, suas quantidades, os valores estimados, parte do o próximo momento, né, é aquilo que ocorre na fase externa. Então, o que vai ser? Né? Então, a fase externa ela se desenvolve através dos seguintes atos. Audiência pública, né, para determinação da licitação, edital ou convite, né, da convocação dos interessados, recebimento da documentação e propostas, habilitação dos licitantes, julgamento das propostas, adjudicação e homologação, né? Então vamos lá.
né? Então, a partir do momento em que eu faço uma audiência pública, né, eu estou informando, né, a necessidade da existência daquela licitação. O segundo passo é fazer o edital, né, tornar público, né, ou fazer os convites, né, identificar os interessados. Uma vez que foi identificado, foi convidado, foi noticiado, né, isso daí, o próximo passo é receber, né, a documentação daqueles que estão interessados, né? E uma vez recebido toda a documentação, né, comprovando os requisitos mínimos, né, que está discriminado lá no edital, né, o próximo passo é fazer o que? A habilitação, checar aquelas informações, ver se aquilo que foi recebido atende aquilo que está sendo solicitado, né? Faz o julgamento das propostas, né? Verifica-se qual que é a melhor proposta e a adjudicação, né? Que é aquela fase de determinar quem é o vencedor, né, do processo licitatório, quem terá o direito de assinar o contrato se for realmente executado, né? E por último, a fase de homologação, que é a parte de assinatura do contrato, tá? Então, os atos dessa fase são normatizados, né, dentro de qual lei, né? Vamos lá, estou fazendo de conta que eu estou escutando vocês, né? A nossa lei de licitações, 8.666/93, né? Os quais podem ser mais complexos ou menos dependendo da modalidade. Então, não é tipo de licitação, é modalidade, tá? Então, dependendo da modalidade escolhida, determinada para o produto ou serviço, né, a ser contratado, obra, né, então ele vai ser mais fácil ou menos fácil, tá? Então, na modalidade de concorrência, por exemplo, a gente utiliza-se o edital e a publicação, que ela é mais ampla do que a modalidade convite, que, né, só é direcionado uma carta convite para cada um, né, dos interessados, né? Então, como eu disse, quais são os procedimentos, né? Então a gente tem que fazer a audiência pública, né? Nós temos que fazer o edital, né, da publicação, tornar público, né, o processo convocatório, né, para identificar os interessados. Vai receber toda a documentação, né, a parte de recebimento das propostas, tudo tem prazo, né, tem que ser seguido dentro dos prazos regimentais para cada modelo, né, de licitação desenhada, né, no seu escopo, né, identificação, né, e habilitação dos licitantes, quer dizer, que se eles estarão atendendo às regras e os cumprimentos, né, daquilo que exige o edital, né. Será feito o julgamento dessas propostas, né, uma vez que já foi habilitado os participantes, né, vai ser aberta, né, as propostas de verificar aquilo que é melhor, identificado isso, tá? O próximo passo é a homologação, né, e a adjudicação. A adjudicação é identificar aquele que é o vencedor ali do processo e terá o direito de assinar o contrato. E a homologação, né, a gente parte para o processo de assinatura contratual, tá? Esse é o processo, né, que tem que ser feito, né, com um formato bem criterioso para que não tenha, né, questionamentos jurídicos, né, que a gente tem sempre o direito de questionar, né, e será pauta de outras aulas, tá bom? Não deixem, né, de acessar o material, baixar o conteúdo, responder às videoaulas, né, aos questionários colocados aqui, né? Temos nosso grupo do WhatsApp, não deixem de tirar dúvidas por lá. Fiquem com Deus, se cuidem e cuidem daqueles que vocês amam. Até a próxima.